Hoje a questão no Espaço Saúde é comer ou não comer fruta. Eis a questão. Por isso precisamos da nossa nutricionista Rosa Santos. Olá, Rosa. Doutora, Bom como dia. está? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Rosa. Há muitos mitos associados à fruta, como disse o Jorge, não é? E que frutos e em que época devemos comer os frutos? Porque agora há frutos todo o ano. Os hipermercados fazem o favor de nos oferecer os frutos fora da época, porque são todos plantados em estufas e logo estão acessíveis. Mas devemos comer todos? Não. Eu acho que devíamos comer aquilo que é nosso, Sim. Fundamentalmente. Se começarmos por aí assim, acho que sim. Acho que em termos económicos, e não só, mas em termos de saúde, em termos de benefícios para a saúde, devemos comer a fruta que nós temos. Geneticamente, nós estamos adaptados para comer a fruta que nós temos no nosso país, não nos outros países. Além disso, tem outra situação, é que os outros países mandam-nos a fruta, do Chile, da Argentina, não tenho nada contra esses países, mas para eles chegarem cá, eles são colhidos ainda verdes e amadurecem ao longo do tempo. Não é a mesma coisa que amadurecer numa árvore e comer diretamente da árvore. Tem outro sabor, tem outra textura, tem outro aroma, isso tudo tem conta. Menos uma viagem. E menos uma viagem, estão menos macerados. Mas sim, não é só isso. Em termos de qualidade nutricional, não é a mesma coisa. Só para nós termos a ideia da quantidade de conservantes que isso leva até chegar à nossa mesa, é de facto exagerado. E em termos de crianças, como vamos ver depois à frente, em termos de crianças, isso assim implica às vezes uma série de alergias alimentares, não só ao próprio alimento em si, mas aos produtos que lá constam. Claro. E livra-nos de fazer uma coisa muito importante, que é comer com casca. Porque realmente eles têm muitos produtos e nós temos, ou lavamos muito bem, lavar muito bem. Exatamente. Mas Sim, todos não, não é? sim. Rosa, deixa-me só colocar-te esta questão exatamente pelo início da explicação. Devemos comer os produtos que são endógenos, não é? Que são nacionais. Mas se a batata não tivesse vindo para a Europa via as Américas há 500 anos, ela também não tinha acabado por se integrar na nossa alimentação e na nossa dieta mediterrânica. Certo. Mas ela não estava cá. Pois, mas uma evolução de 500 anos, que a laranja também veio da Índia, portanto, uma evolução de 500 anos já nos deu para adaptar. Agora, há outros alimentos que, a manga, por exemplo, que nós não temos conhecimento que tenha vindo há 500 anos. Veio há relativamente pouco tempo. As coisas têm que começar, não é? Sim, as coisas têm que começar e neste mundo global, neste mundo global eu aceito que seja assim e deve ser assim, até porque nós fazemos imensas viagens e nós temos que nos adaptar a outros climas, a outro tipo de alimentação. Agora, eu estou a falar em crianças, isso aí assim é um bocadinho, e elas são muito mais sensíveis, claro. Isso aí assim é um bocadinho diferente. Mas o kiwi não é recomendado, por exemplo? É, mas nós também já o produzimos cá em Portugal. Já. Há 10 anos. Há mais tempo. Tá bem, mas em 10 anos escala, é uma evolução terna, já. Já é um Ok, bocadinho Rosa, de evolução. vamos lá, então, mas estamos a falar em adultos. Em criança, eu continuo a insistir, em criança é preciso ter cuidado com algumas alergias alimentares, nomeadamente aquelas crianças que são mais sensíveis, as asmáticas, etc., que já têm problemas de imunodeficiências. Essas crianças, se nós lhe damos alimentos que elas não conhecem, ou que o seu organismo não conhece geneticamente, de facto, elas são muito mais reativas a esses alimentos. Vamos ver o trabalho então que foi preparado. À mesa com sabor e saúde. Comer ou não comer frutas, a questão. Já dizia o Shakespeare, não é ser ou não ser? Sim. Portanto, esta imagem é sugestiva de quê? E vamos começar na evolução da criança para o jovem e depois para o adulto. Temos aqui várias situações. A quantidade, ou muita quantidade, que é um exagero naquela criança, ou pouquinha quantidade. Também temos aqui uma outra situação, que é as alergias alimentares, que normalmente o morango, neste caso o morango, é um bocadinho alérgico. Não só o morango, mas este aqui assim está definido como, de facto, em termos de crianças que têm principalmente a asma, que é bastante alergénico. E depois comer em família e a variedade. A salada de fruta, por assim dizer, porque cada alimento pode ter alguma quantidade de qualquer coisa, de zinco, de magnésio, etc. Mas não tem tudo. Se nós variarmos através da quantidade dos alimentos, neste caso de fruta, claro que vamos constituir uma espécie de multivitaminas ou multiminerais que é o mais completo para a criança.
É óbvio que antes de começar a experimentar, temos que dar sempre um bocadinho, muito pouquinho, à criança para ver se ela faz ou não alergia, ou se é ou não intolerante, se ela tem diarreias, se ela tem vómitos, etc. Ou então se vomita, que assim há algumas crianças, por causa da acidez, não só por causa dos alergénios que os alimentos têm, mas por causa da acidez, podem de facto vomitar. Aí assim, o que eu proponho é que se comece por pouquinho e vai-se aumentando, até chegar àquela quantidade. Não àquela quantidade que é um exagero, porque as crianças, de facto, devem comer bastante fruta a partir de uma certa idade. Principalmente a partir dos 10, 11 anos, devem exagerar um bocadinho na fruta. Porque tem açúcar, porque tem minerais, tem vitaminas, que são coisas que as crianças, e nomeadamente os jovens que vamos ver na imagem a seguir, os jovens, esses assim que estão a crescer, normalmente precisam do dobro ou do triplo, conforme a estatura dos pais. Se os pais são muito altos, eles também vão crescer, portanto, precisam de maior quantidade que os seus congéneres da mesma idade. Portanto, quando se está a crescer, a fruta, de facto, pode ser quantidades que eu diria que mais exageradas, mais aquela quantidade do que esta quantidade. Portanto, no próximo slide que tínhamos à frente, que era do jovem, aqui assim, é para identificar a natureza, isto é, nós se comêssemos aquilo que temos nas árvores, era o ideal. Isso não é possível. E eu acho que o Jorge Gabriel disse, e muito bem, neste mundo globalizado nós temos que aprender a conhecer os hábitos dos outros e a adaptar-nos também aos hábitos dos outros. Mas convém sempre estar atentos, no caso dos jovens nem por isso, mas no caso das crianças, estar atentos porque de facto elas podem os alimentos causar alergias. E aí assim dá-se pouca quantidade. É uma espécie de experimentação na criança, embora não se deva fazer uma coisa dessas numa criança, mas um bocadinho não faz muito mal. Não faz mal. Não, mas se os pais também são alérgicos a determinado produto, é terem atenção. É muito natural que os filhos também o vão ser, portanto, ter cuidado com esses alimentos. Depois, na idade adulta, nos adultos a variedade também é importante, mas a quantidade é mais importante que a variedade. Não é necessária muita quantidade de fruta, porque não estão a crescer. E a fruta, como também tem muito açúcar, como não querem engordar, por isso também não convém comer muita fruta. Vamos ver à frente. Nas doenças, como é que nós devemos fazer? Obstipação. Claro que temos que comer kiwis, maçã com casca, que é onde estão as fibras. Sim. As laranjas também. Na diarreia, temos que comer, sim, fruta, também é necessária, mas a fruta, exatamente, a fruta transforma-se num tipo de fibras que beneficiam a absorção da água e impedem a diarreia. Portanto, na obesidade, está contraindicada a fruta. No meu caso, quando tenho um doente que tem obesidade, a primeira coisa que eu faço é, de facto, dizer para não comer fruta, porque se não come o açúcar do açucareiro, também é bem da cara do açúcar, também não pode comer este açúcar, porque também engorda, tal como o outro açúcar. No colesterol, há muitos frutos, nomeadamente o kiwi, a laranja, etc. Tudo que seja verde, quanto mais verde, melhor dentro da sua área, por exemplo, um kiwi, no caso dos os citrinos mais escuros, por exemplo, um kiwi, se for mais escuro, o mais escuro tem mais pigmentos, logo tem mais benefícios para a saúde. Quanto mais escuro for, melhor. Mais escura for a laranja? Também. Mais escuro tem mais limão. açúcar e está maduro. Okay. Uma criança, por exemplo, que não está madura, não tem tudo ainda está em formação. Sim. Mas um produto que esteja maduro está formado, é completo. Portanto, quanto mais completo for, melhor faz à saúde. Melhor. Na diabetes também se deve comer com moderação. Na hipertensão, há inclusive um programa que é o DASH, que é parar a hipertensão através da alimentação, que é o DASH Diet, que isso é assim, o que nos diz é que, de facto, 5 peças de fruta podem inibir a hipertensão. Não é toda a fruta, como é óbvio, mas algumas frutas, nomeadamente os kiwis, a laranja, etc. Todos os citrinos. Os citrinos, inclusive, dão para eliminar um bocadinho as pedras no rim. Isso é, assim, é evidência na alimentação, não é aquelas histórias ou mitos que a gente às vezes conta. É mesmo evidência. Exatamente, foi experimental. Nas alergias, é óbvio que se devemos começar por um alimento e se tivermos alergia, temos que
passar para outro alimento que tenha os mesmos minerais e as mesmas vitaminas e substituir esse alimento por outro alimento que tenha as mesmas condições. A fruta também é usada, e pelos seus benefícios, também é usada como adstringente, também como tonificante, em máscaras de beleza. Portanto, nós usamos a fruta não só para nos nutrir por dentro, que faz muito bem, mas também para nos embelezar por fora. Relativamente à sazonalidade da fruta, convém que, de facto, nós aprendamos onde é que estão os meses e quando é que nós temos os frutos da época e começamos a comer na época. Na época porquê? Porque eles são mais maduros, são mais ecológicos e favorecem também a economia nacional. Se nós comermos aquilo que Dá jeito. Dá jeito. Portanto, o mito... Então vou contar a história do mito da laranja. Sim, De manhã é ouro, à tarde é prata e à noite mata. Acontece que no Espero tempo que o meu pai colonial... esteja a ver o programa. Ele laranjas à noite não come. Ok, então no tempo colonial, 1500, 1600, os escravos iam para as fazendas no Brasil e, entretanto, como não podiam levar ou transportar as laranjas quando iam trabalhar, só o faziam quando iam regressar a casa. Sim. Logo, os fazendeiros, é tudo uma questão económica ou religiosa, normalmente associada à alimentação. Neste caso é económica. Eles previram que, de facto, eles, ao saírem das fazendas, metiam as laranjas ao bolso e levavam as laranjas para casa. Ora, isso em termos económicos não era muito favorável aos fazendeiros. Então, corria o mito, e este mito era dos fazendeiros, que de manhã é ouro, que eles não transportavam porque iam trabalhar e aquilo pesava. À tarde é prata, eles não iam buscar porque não tinham tempo para isso, mas podiam ter, e aí assim já era um bocado duvidoso. E à noite mata, que era para eles não transportarem a fruta para casa. Comer, à noite. Exatamente, assim não comiam. Portanto, não tem que ver com a acidez do fruto. Não, tem que ver com a também acidez. pode ter um bocadinho com a acidez, mas não é bem pela acidez. É mais por ser excitante. Porque a laranja é um híbrido e esse híbrido tem umas características que pode ser excitante em termos de sistema nervoso. Dizem que sim, que é verdade. Também baseado na evidência, mas nem todos somos iguais. Aquilo que pode pode fazer diarreia e pode não fazer diarreia a outro. Portanto, não é verdade, isto é mesmo um mito, esta história de que à noite mata. Se derem, inclusive, a um pobrezinho que nunca comeu laranjas ou então que esteja cheio de fome, não mata, de certeza. Mata-lhe a fome. Mata-lhe a fome. Exatamente, mata-lhe a fome. Algumas curiosidades. As pessoas com alergia ao látex da borracha também podem ser alérgicas à banana. Na medida em que ambas provêm de árvores semelhantes e partilham uma proteína comum. Esta parte é genética também. Sim. Antes de descascar, isto aqui assim, é uma outra curiosidade mais ligada à parte doméstica. Antes de descascar as laranjas, cubra-as com água a ferver e deixe descansar entre 5 a 10 minutos. Depois a parte branca sairá com facilidade. Para nós não ficarmos com aquelas coisas que não gostamos. Portanto, a laranja é originária da Índia. Sim. Exatamente. E é resultado do cruzamento entre o pomelo e a tangerina. Pensa-se. Foram os portugueses que a trouxeram para o continente europeu e por isso alguns países na Europa designa-se também por portocal ou portocala. Portanto, somos nós a globalizar. Exatamente. Nós somos peritos em tudo, somos os pioneiros em muita coisa e realmente andamos ainda... Só convinha que nos organizássemos. À parte disso, vá. São outros 500. Exatamente. Para tempo terminar... de descobertas, 500. Vá, adiante. Para terminar, então... Tal como é costume, trago uma receita da Charlotte de frutas. De frutas. Pronto, a Charlotte de frutas tem a ver com uma tradição também... Não engorda nada. Não, porque é leite. Leite. Engorda, tudo engorda. Há duas coisas que não engordam. É o ar e a água. Embora o ar eu tenha algumas dúvidas, agora como está muito poluído, pronto. Mas certeza que há quem chega ao seu consultório e diga: ó Sr. Doutor, até o ar me engorda. É verdade. E eu tenho uma boa resposta. Eu tenho uma boa resposta para isso. Pode ser. A questão é a seguinte: tinha um colega que ele era muito curioso e sempre que ia uma doente, ela dizia sempre a mesma coisa. Doutora, a minha até a água me engorda. E eu dizia: olha, curiosamente eu tenho lá em casa uns peixinhos na água e se eu não lhes der de comer, eles morrem. Portanto, a água não engorda, de facto. Os peixes morreram de obesidade. Bom, doutora, nós temos
muitas perguntas, não nós, mas sim alguns elementos do nosso público. Nossa plateia. A Emília Moreira, pode ser a primeira. Por favor, tenha aí o microfone. Bom dia. Faz favor, Emília. doutora. Bom dia. Eu gostava de saber se a salada de fruta faz bem ou uma peça de fruta. Qual faz melhor, a salada de fruta ou uma peça de fruta? Se for na mesma quantidade, faz melhor a salada de fruta, tal como eu disse anteriormente. A salada de fruta tem mais minerais, mais vitaminas, porque está várias peças e é mais completa em termos no total. Uma a mesma avaliação. quantidade. O que é a mesma quantidade entre uma peça de fruta e uma salada de fruta? Temos, por exemplo, uma tacinha. Se pusermos Sim. numa tacinha a mesma quantidade de maçã ou a mesma quantidade de uvas, com a mesma quantidade no total em si. Digamos é que uma ter... taça substitui uma peça de fruta? Exatamente. Ok. Sim, senhor. Ok, Mais alguma muito bem. pergunta? Mais. José Meireles, por favor. Muito bom dia. Bom dia. Eu gostava de saber se o kiwi, comida ao pequeno almoço, ajuda na obstipação. Correto. É verdade que, de facto, ele tem umas características muito especiais, tem umas fibras também muito particulares, em que, de facto, ajuda. Convém ressaltar que a pessoa, se for diabética, não o deve fazer, porque tem muito açúcar também. Ajuda também numa coisa muito importante, na hipertensão, porque tem muito potássio. O potássio é uma das coisas que ajuda na hipertensão. Logo, esse é um dos benefícios do kiwi, para além dos benefícios das fibras que ele tem. Pequeno almoço, mas em jejum ou em conjunto com... Em jejum. Em jejum. Em jejum. A primeira Portanto, coisa. é o primeiro alimento, É o não é? primeiro alimento do dia. Os Que não doces também pode é ser importante. feito com os diabéticos, porque tem açúcar. Claro, claro. Convém. Excluindo Próxima os pergunta diabéticos. é da Manuela Santos, por favor, que está na mesa ao lado. Bom dia, Sra. Doutora. Bom dia. Eu gostaria de saber se um doente de diabetes pode comer a fruta que quiser. Muito obrigada. Muito Já bem. percebemos que não, não é? Não, não deve. Não deve comer fruta, porque um Não diabético... deve mesmo comer fruta? Não. Qualquer espécie? Se comer fruta, tem uma condição. Só pode comer no fim do almoço ou do jantar e uma quantidade muito pequena. Porque quando come no fim do almoço ou no fim do jantar, em competição com os outros açúcares, os outros amidos, normalmente a sua absorção não é tão grande. Isto é, o índice glicémico, aquilo que produz a insulina, não é tão grande. Logo, o trabalho que ele dá para a diabetes não é tão grande e ele consegue metabolizar mais facilmente. É só assim. Mas, isoladamente, ao meio da manhã, ou sozinho, ou mesmo com umas bolachas, não o deve fazer. Só no fim do almoço ou do jantar, quando a refeição é completa. Ok, portanto, desaconselha-se de todo. De todo. Laura Santos, ao lado, por favor. Bom dia. Doutora, a fruta engorda. E já agora, qual é a mais calórica? Obrigada. Ai, meu Deus. A fruta engorda. Tal como o açúcar do açucareiro, nós temos açúcar do açucareiro que vem da cana do açúcar, às vezes nós esquecemos-nos disso. E não comemos, a primeira coisa que nós fazemos quando estamos num plano de emagrecimento, não comemos açúcar do açucareiro, pelo menos é essa a noção, ou é esse preconceito que nós temos relativamente ao açúcar. Ora, também é verdade que o açúcar que tem a fruta, que é igual ao açúcar do açucareiro, embora seja um bocadinho diferente, quer dizer, quando houver fruta que tenha adoçante artificial, que caia com adoçante, eu aconselho até lá, acho que não, porque de facto engorda e engorda muito. É das coisas que mais engorda. E é das coisas que mais dificuldade as pessoas têm em tirar da sua alimentação. É uma coisa curiosa, mas é verdade. Porque realmente as pessoas são viciadas em fruta. E isso acontece... Que é doce nunca amargou. Também é verdade. É, não é? Pois. Também tem que ver com isso. Pois, também está. Perguntava também a Laura qual é o fruto mais calórico? Todos os que sejam tropicais. Quase todos estão mais ou menos no mesmo nível. Manga, papaya. Exatamente, manga, papaya, até a banana. A banana é um bocadinho menos, 100, mas Já por ouvi dizer que 100 a uva gramas. também tem muitas calorias. É verdade ou Não. A uva não engorda Não, tanto? não como os engorda tropicais? tanto. E não. o figo? O figo deve ser dos melhores alimentos. Mas engorda, não é? Não engorda o figo? Engorda, muito, não engorda? Engorda, mas também sacia muito porque tem muita fibra. Em termos de equilíbrio, deve ser dos melhores frutos. Assim como o tomate, também é um fruto. Eu sei. Pronto. Portanto, esses são frutos. Esse não é doce. Mas o figo, por exemplo, com uma noz, deve ser a razão perfeita de comer, por exemplo, por cima de uma refeição.
é o suficiente. Um figo. Um figo com uma noz. figo, Um não é? figo com uma O noz. problema é que os filhos não se conseguem comer só um. Quem é que Quer consegue saber comer quem é um que só come figo? um figo? Devagarinho, Chama-lhe um muito figo. devagarinho. Muito devagarinho. Doutora, temos ali uma mesa repleta de fruta e muito bem Lindíssima, esculpida. não é? Lindíssima, por acaso. Convido a dirigir-se acompanhar. connosco Renato Guiomar, Luís Tomás e Raquel Vieira. Olá. Tchau. Professor